Então, gente, basicamente, assim, isso aqui é a primeira versão desse espaço, assim, né, que a gente está pensando em tentar criar, né? A ideia que a gente pensou é, foi o que eu já falei, o que a gente já escreveu, já falou e tal, mas vou só dar uma resumida, como é a primeira vez, que seja um espaço, mais do que um espaço onde as pessoas simplesmente falem, né, unilateralmente, que seja um espaço onde o que é discutido, aliás, o que é falado ou apresentado, seja mais um espaço de discussão e de troca, enfim, né? Algo que é bom tanto para a pessoa que vai apresentar, né, que vai ter a chance de ter um feedback de pessoas que não são da sua área, né? E eu acho que geralmente quando você tem o feedback de alguém que não é da sua área, é mais fácil, pelo menos, a pessoa chegar em pontos assim que são questões mais essenciais e se focar menos em questões técnicas que às vezes são até completamente irrelevantes, né? Enfim, o funcionamento da coisa assim é uma fala de 20 a 30 minutos da pessoa, né? A gente já tem um cronograma provisório, né, que a gente montou, que a gente vai liberar amanhã. Embora já tenha a próxima fala da semana que vem é de alguém que não sei se já entrou, que é o Osmose, mas enfim, que vai falar sobre filosofia da informação, né? Então essa semana é a Raquel, que vai falar sobre conceito de crise, né, no pensamento econômico, e na semana que vem vai ser o Osmose, né? E é basicamente assim, é uma fala de 20 a 30 minutos, onde vai estar todo mundo mutado. Depois, a gente vai abrir para discussão. E aí, como eu falei no chat, e a gente vai ficar mandando essas mensagens ao longo para quem não viu e tal, depois da apresentação, tem duas formas de intervenção. Ou você pode levantar a sua mão, e aí, para você levantar a sua mão, você vai ali na aba participante, né? E aí tem uma opção que acho que é tipo raise your hand, enfim. Pode ajudar isso depois no chat ao longo da apresentação, se alguém tiver dúvida. E a outra forma de participação é escrevendo no chat, né? Se a pessoa não quiser falar, se a pessoa não quiser abrir o microfone, ou não tiver microfone, e aí a gente dá mediação, a gente, digamos assim, faz essa intermediação, né? E a outra coisa é que vocês podem ficar mandando mensagens ao longo da fala e tal, né? Às vezes vocês têm alguma questão que é no meio, seja uma dúvida e tal, vocês podem ir enviando para caso vocês tenham medo de esquecer, né? Enfim, acho que por hora é isso. Se tiver qualquer outra dúvida, a gente a gente divide, né? Vocês perguntam e a gente responde e tal. E, enfim, acho que é isso, né? Não tem mais nenhuma questão. Se alguém tiver uma questão, vocês mandam. Raquel, você está desmutada, né? Olá, Tá. Então, beleza. querendo começar, eu nem pensei em como te introduzir, mas enfim. Não, É, pode deixar. Aí, enfim, só se depois quiser mais ou menos. Eu vou controlando aqui o tempo, mas enfim, se quiser dar só um salve assim. Tá pulando. tá. Te mando um zap. Bom, então assim, primeiro acho que começo me apresentando, que tem muita gente aqui que não me conhece, meu nome é Raquel, né? Eu, minha graduação foi em Economia e Ciências Econômicas, e depois eu meio que mudei de área e acabei fazendo meu doutorado em Filosofia. E agora, estou fazendo pós-doutorado na Unicamp, em que eu estou trabalhando, comecei a trabalhar esse tema que eu me propus aqui a apresentar, o conceito de crise na história do pensamento econômico, que para a gente inaugurar essa primeira transmissão da TV Corona. E esse tema ele surgiu para mim num momento em que eu estava, na verdade, fazendo uma grande revisão da disciplina de História do Pensamento Econômico. Eu estava, enfim, estudando questões específicas ali dessa disciplina, estava revisando um livro que é muito importante ali, que é um cânone para a história do pensamento econômico, que é um livro do Schumpeter chamado História da Análise Econômica.
talvez é o mais completo de todos, em que ele faz uma revisão desde a contribuição dos escolásticos, né, da Idade Média até o Keynes, assim, atravessa todo esse período para ir mostrando a contribuição de cada um nesse intervalo, né, nesse grande intervalo. E um outro livro que é muito importante, aí que eu começo a entrar no meu objeto, para quem estuda história do pensamento econômico, é o livro que ficou conhecido como As Teorias da Mais-Valia. Né? Ele, na verdade, não foi publicado em vida pelo Marx, ele foi publicado depois. Só existiu como manuscrito, né, para o Marx, e, na verdade, ele até está inserido num contexto ali de produção teórica do Marx bem interessante, está inserido numa década, mais ou menos um período de uma década que antecede a publicação do livro do Capital. E nesse período, o Marx, de certa forma, né, a crítica meio que aponta isso, assim, que o Marx escreveu como que dois rascunhos do livro do Capital. Né? O primeiro sendo os Grundrisse, que é pouco conhecido como os Grundrisse, mas também não foi publicado em vida, e o segundo seria as teorias da mais-valia. E é curioso porque assim os Grundrisse têm até um formato mais parecido com o do Capital, assim, a divisão interna do livro é mais parecida, mas toda a estrutura das teorias da mais-valia é totalmente diferente. Assim, então é bizarro, meio estranho pensar nesse livro como um rascunho Capital, mas ele foi o segundo esforço, digamos assim, historicamente falando. Né? Os Grundrisse são ali final da década de 1850, as teorias da mais-valia início da década de 1860 e o livro Capital 1867. E a importância que as teorias da mais-valia têm para mim é porque, de certa forma, a gente poderia resumir o esforço que o Marx faz ali naquele livro, tentando mostrar assim, que o Marx está preocupado em analisar o pensamento econômico que veio antes dele, né, na figura da economia política, desde os fisiocratas, passando pelo Smith até o Ricardo. Ele está preocupado em encontrar em cada um desses pensadores como que eles explicam a origem da produção excedente. Essa é a questão, assim, como explicar a produção excedente, como que o pensamento econômico explicava a origem da produção excedente até então. A minha pesquisa, de certa forma, é uma maneira de refazer essa pergunta do Marx, uma maneira de, digamos, mudar o eixo dessa pergunta do Marx. Em vez de me perguntar como os economistas pensam a origem do valor excedente, perguntar como eles pensam a crise, qual a origem da crise e que perspectiva de futuro que o conceito de crise em cada um dos economistas meio que joga para a gente pensar. E eu acho que essa mudança de eixo ela é fundamental, porque assim, fazia muito sentido para o Marx perguntar qual era a origem da produção excedente, ou fazer, de certa forma, assim, meio que arrancar a força daqueles economistas, de onde eles estavam tirando a produção excedente, porque a maioria deles meio que imaginava que essa produção excedente se originava na circulação. Era como se o lucro viesse de uma espécie de logro, de roubo que acontecia entre um capitalista e outro. E o Marx queria, de alguma maneira, se contrapor a isso. Ele queria encontrar uma regra de funcionamento do capital que não fosse o roubo. O fundamento que regula, digamos, o funcionamento normal do capital não é o roubo. Por mais que ele possa voltar depois e até exercer algum papel importante, não é o roubo que explica o capital. Então, daí a importância. Mas eu acho que a nossa questão é distinta, por isso, a nossa questão em termos de grau de desenvolvimento do capital. A gente está num ponto que a gente talvez tenha que mudar esse eixo. E é daí que eu começo a minha pesquisa. E a minha ideia aqui seria apresentar, na verdade, assim, só um ponto de partida desse trabalho que eu quero desenvolver, que é, de certa forma, assim, só realmente, assim, tipo, um ponto inicial para aí depois, enfim, fazer todo um detalhamento e tal, mas eu queria apresentar para vocês a minha hipótese
inicial, que é, na verdade, uma inversão lógica entre o que eu chamo aqui de tradição keynesiana e a tradição marxista. Para mim, existe uma inversão de estrutura lógica entre as duas. Eu explico. A publicação da Teoria Geral do Emprego e da Moeda, Keynes, em 1936, ela teve tipo um papel assim muito curioso na história do pensamento econômico, porque ela significou muito uma ruptura que hoje, assim, os economistas olham retrospectivamente para aquele livro e, de certa forma, assim, parece que aquilo ali, a publicação daquele livro é uma consequência necessária da crise de 29. Parece que não tinha como não ser produzido um tipo de crítica como aquela diante de um impacto tão grande como foi a crise de 29 e das consequências no nível de desemprego e de atividade econômica. Parece que diante daquele choque era preciso reformular a teoria neoclássica, cujo fundamento, a principal proposição é que não havia nenhum empecilho para o pleno emprego. E o fundamento, a coisa mais importante, digamos assim, que o Keynes defende na teoria geral, é que a economia poderia sim encontrar um nível de equilíbrio da atividade econômica que fosse compatível com um nível de emprego bem abaixo do pleno emprego, que era exatamente o que estava acontecendo na década de 30. Mas o meu ponto aqui é só assim apontar essa estrutura lógica. A teoria geral, ela, de certa forma, faz com que a economia pense que a crítica da teoria econômica é uma decorrência da crise. É isso que a gente viu, por exemplo, em 2008. Né? A crise de 2008 parece que ela obrigou assim os economistas a fazerem a crítica do que estava sendo feito até então. É a mesma lógica, tem uma crise muito fundamental, por mais que a de 2008 seja até um pouco diferente da de 29, mas a gente tem uma crise fundamental e dessa crise tem que ter, a gente supõe que tem uma consequência necessária na forma de crítica. Então essa é a estrutura lógica da tradição keynesiana. Da crise, a gente tem como resultado uma crítica. A tradição marxista, ela tem uma estrutura lógica exatamente oposta. O Marx vai partir da crítica dos conceitos da economia política para elaborar o conceito de crise. Ele vai rearranjar os conceitos da economia política, vai, digamos assim, mergulhar naquilo que a economia política estava só numa superficialidade para conseguir elaborar um conceito de crise. E aí aqui eu queria só, bem rapidamente, assim, só pegando uma parte assim, bem restrita do Capital, tentar mostrar um pouco desse caminho. Qual é esse caminho que o Marx faz da crítica para chegar até a crise, para mais ou menos fazer entender aqui que tipo de inversão lógica que eu estou querendo colocar em jogo. No meu entendimento, a gente pode ver esse caminho. Na verdade, o Marx dá um roteiro para a gente ver esse caminho da crítica da economia política até a crise, no capítulo da mercadoria no livro O Capital. Esse roteiro, a gente poderia dizer que tem 3 passos, inicialmente. O primeiro deles de certa forma, assim, o Marx opta por começar com os mesmos conceitos que a economia política começa. A economia política pega um conceito lá no mercado, o conceito mais trivial possível que se possa imaginar do mercado, e o Marx vai lá e começa por exatamente esse mesmo conceito que, de certa forma, a economia política trata de uma maneira bem superficial, que é o conceito de valor de troca. Valor de troca nada mais é do que uma relação quantitativa entre duas coisas distintas, né? Trocar, sei lá, 3 maçãs por 2 bananas. O que o Marx propõe como passo
para começar a ir além dessa coisa superficial que a economia política identifica no mercado e que ela mais ou menos fica por ali, é, explicar que essa noção tão simples, né, de colocar em relação duas coisas qualitativamente distintas, exige que exista uma substância em comum entre elas. Se não houver uma substância em comum, de modo que os dois polos da relação sejam expressão dessa substância em comum, essa relação do valor de troca não se sustenta, até logicamente falando, digamos assim. E essa substância em comum, esse é o segundo passo do roteiro do Marx, essa substância em comum para ele é o valor. Então, o primeiro passo é partir do mesmo conceito superficial que a economia política parte, que é o valor de troca. Esse conceito superficial ele só se sustenta porque existe uma substância em comum, no qual cada um dos polos dessa relação é expressão. Só que a questão é assim, até o valor, Smith e Ricardo, né, que compõem ali, são talvez os dois grandes representantes da economia política, eles já chegaram, eles tinham uma certa noção, um certo conceito de valor e tal. A grande questão é esse terceiro passo. Esse terceiro passo para o Marx ninguém deu. Ele foi o primeiro que fez esse próximo passo que eu vou falar, que é voltar para a noção de valor de troca. Sair dessa noção de valor e voltar para o valor de troca, pensando o valor de troca como manifestação do valor. Né? A gente não está mais no âmbito, então, daquela superficialidade que a economia política encontra no mercado, mas a gente está pensando o valor de troca como manifestação dessa substância que compõe essa relação, na verdade. Uma outra forma de falar, de apresentar esse roteiro que eu acabei de falar, que também está ali no capítulo da mercadoria do livro O Capital, é a proposição do Marx de que o preço, né, porque isso tudo que eu estava falando do valor de troca, na verdade o valor de troca nada mais é do que o preço, né? Quando tu opõe duas coisas distintas no mercado. Esse preço ele pode ser pensado, né, como eu falei até então, como manifestação do valor, mas ele também o Marx também elabora a noção de preço pela noção de que a oposição interna que caracteriza a mercadoria, que é ser uma simbiose de valor e valor de uso, que é ser uma unidade de valor e valor de uso, essa oposição interna se expressa externamente. Ela se expressa externamente justamente nessa noção de preço. Da seguinte maneira, quando a gente fala, por exemplo, que um livro custa R$30, eu estou opondo, eu estou colocando de um lado o livro como uma mercadoria, um valor de uso qualquer, e de outro os R$30, né, o valor. Ou seja, aquela unidade, aquela simbiose que caracteriza a mercadoria internamente se desdobra externamente nessa coisa meio estranha que é o preço. Estranha porque o preço faz com que as duas coisas se tornem mais ou menos independentes. Aquilo que estava unido dentro da mercadoria aparece como coisa independente fora dela. A mercadoria, o valor de uso aparece de um lado e o valor ou o dinheiro aparece do outro. E aqui é o ponto, a gente está chegando no ponto em que o Marx passa da crítica para a crise. Porque essa noção dos polos da relação se tornarem independentes para ele é fundamental. Para ele, o desenvolvimento do Marx, o desenvolvimento da troca, é justamente isso. O desenvolvimento da troca faz com que esses polos opostos que caracterizam o preço se tornem cada vez mais autônomos. Eles ganham uma certa autonomia relativa, como se não tivessem nada a ver uma coisa com a outra. E o Marx vai além. Ele fala que não só isso acontece com o preço, mas isso acontece com o próprio circuito de circulação da mercadoria. O que eu quero dizer com isso? A mercadoria ela vai mudando de forma, né? Passa de mercadoria para dinheiro, de dinheiro para mercadoria, através de duas operações.
A primeira seria a venda, eu tenho uma mercadoria e ganho dinheiro em troca, e a segunda, subsequente, a compra, né? Eu tenho dinheiro e troco por mercadoria. Esse circuito de circulação da mercadoria, ele também se polariza e cada polo se torna independente da mesma maneira que acontece no preço. É como se a compra se tornasse um fenômeno totalmente isolado e a venda também um fenômeno completamente isolado. As coisas não necessariamente estão unidas, elas têm uma certa independência relativa. Né? E aí o Marx introduz um conceito de crise para ele. A crise para ele é quando há uma destruição violenta dessa aparente independência, dessa aparente autonomia dos polos. A crise para ele é um momento em que esses polos, de alguma maneira, explicitam a sua unidade interna. A gente viu que sai lá de dentro da mercadoria, sai de dentro da mercadoria e se desdobra externa, essa oposição se desdobra externamente, tanto no preço quanto na circulação das mercadorias, e até mesmo a gente pode pensar um outro polo que eu não citei de isolamento, assim, de cada polo se isola, se autonomiza de um lado, por exemplo, a circulação e a produção. Parece que a circulação, isso é uma coisa que o Marx vai desenvolver depois, né? Isso não está necessariamente no capítulo 1 do livro 1. Mas é a mesma noção, assim, é como se a circulação das mercadorias tivesse uma regra própria e a produção tem também a sua regra própria. Mas no momento da crise, essa aparente autonomia é destruída à força, e esses são termos do Marx, uma destruição à força dessa aparente autonomia, e a unidade é meio que aparece sem rodeios. Né? Mas, assim, de alguma maneira, o curioso assim, é que esse caminho que o Marx faz da crítica dos conceitos de economia política até essa noção formal de crise, aqui ele só está ainda mostrando como a crise aparece. Né? Vocês podem notar que eu não falei em nenhum momento da causa da crise, só falei tipo a crise aparece assim, ele só está desdobrando as categorias. A única o único esforço aqui que ele fez foi desdobrar as categorias que ele encontra ali que a própria economia política fornece para ele. Ele desdobra, rearranja essas categorias de outra forma e chega no conceito de crise. A causa da crise, só para Marx, só para mencionar assim que eu acho que é importante para depois fazer o fechamento com Keynes, a causa da crise é de outra ordem. A causa da crise na verdade, um problema, de certa forma, lógico, até que o Marx tem que resolver à medida que ele está desenvolvendo o Capital, o livro, né? Que é uma questão que surge nessa escrita, que é o seguinte: o capital, a acumulação de capital, ela se caracteriza por uma elevação da produtividade. O capitalista, para obter lucro, ele tem que elevar a produtividade e, de certa forma, isso significa expulsar da centralidade do processo produtivo aquele elemento que, segundo Marx, é justamente a fonte do valor. Então, o Marx está diante, quando ele afirma isso, e isso é um dado, né, um dado da realidade, mas quando ele afirma isso dentro da estrutura teórica dele, que a acumulação se dá pela elevação da produtividade, ele tem que explicar como que, ok, a acumulação corresponde ao aumento da produtividade, mas por que o lucro não cai? Se essa é a característica da acumulação, está expulsando da produção, do processo produtivo, exatamente aquilo que gera valor. O lucro não cai porque essa lógica vale para o capitalista individual, digamos assim. O capitalista individual vai justamente pensar: eu vou aumentar a minha produtividade para obter um lucro superior aqui. E essa lógica está correta. Mas, em termos da totalidade do capital da sociedade, a coisa muda um pouco. Porque o que anula esse efeito de que, teoricamente,
capital estaria expulsando, né, aquilo que gera valor para ele, é o fato de que a totalidade dos capitais da sociedade cresce em um volume, cresce em um ritmo maior do que o crescimento da produtividade. Essa é, de certa forma, a regra que faz com que se anule aquilo que, teoricamente, seria uma contradição para o capital, né? Que ele se desenvolve eliminando justamente a fonte do valor. Essa contradição se anula justamente porque a totalidade do capital da sociedade cresce em um ritmo maior que o crescimento da produtividade. Então, assim, essa lógica continua valendo para o capitalista individual, mas em termos da totalidade da sociedade, como o volume de capitais cresce mais, cresce num ritmo maior do que da produtividade, o efeito se anula. É isso que vai aparecer na queda tendencial, é isso que o Marx vai entender como queda tendencial da taxa de juros. Eu estou falando disso só pelo fato de que é daí que vem a noção de crise para o Marx. A crise para o Marx é quando essa totalidade dos capitais da sociedade não consegue crescer num ritmo maior que o crescimento da produtividade. É isso que ele chama de superprodução, quando esses capitais não conseguem mais crescer nesse ritmo que supera o crescimento da produtividade. Essa é, digamos assim, uma visão da crise que de alguma maneira privilegia a produção. O Keynes, por outro lado, ele vai se vincular a uma noção de crise que privilegia o lado da demanda. Tanto é que no início da teoria geral, ele escreve que ele se coloca como herdeiro do Malthus. Se existe alguém ali da economia política que ele gostaria de recuperar, é o Malthus. Justamente porque o Malthus é um dos poucos representantes ali da economia política que vai privilegiar a questão da demanda. No seguinte sentido, o Malthus definia a crise, né, a origem da crise, pensando que, de certa forma, a sociedade se dividiria em três classes, e essas três classes seriam três diferentes fontes de demanda. Os capitalistas seriam uma fonte de demanda produtiva, de investimento produtivo e tal. Os trabalhadores seriam uma fonte de demanda a partir do consumo do seu salário, e os proprietários de terra também seriam uma fonte de demanda a partir de um consumo improdutivo. O que o Malthus argumentava é que se houvesse, não é nem uma questão de si, né, porque a característica da acumulação capitalista é, como dizia o Marx também, é a elevação da produtividade. Quando há elevação da produtividade, isso significa que a cada ciclo de acumulação, menos trabalhadores, isso para o Malthus, né? Menos trabalhadores seriam incorporados num novo ciclo de acumulação. Você está vendo elevação da produtividade. Isso nada mais significa do que menos trabalhadores em cada ciclo. Isso para o Malthus significava que essa demanda que provém dos trabalhadores, então ela seria de certa forma deficiente, porque a cada ciclo menos trabalhadores seriam incorporados, então isso significaria que teria menos demanda por parte dos trabalhadores. E essa deficiência de demanda ela seria, digamos assim, compensada pelo consumo improdutivo dos proprietários de terra. Só que a questão, assim, dá para entender por que o Keynes quer recuperar o Malthus aqui, né, pela lógica da demanda e tal, mas a questão é que esse debate do Malthus estava muito inserido dentro de um contexto histórico muito específico do fim das guerras napoleônicas ali, e era uma espécie de defesa dos proprietários de terra, defesa dos subsídios que eles tinham na produção de trigo e tal, e era inclusive um debate que ele tinha com o Ricardo também, que aí assumia mais a defesa dos capitalistas. Então, assim, o Keynes, na verdade, ele só quer, obviamente, ele não quer recuperar essa discussão, ele não está querendo recuperar uma defesa dos proprietários de terra, ele está só mais, assim, preocupado ou interessado nessa ótica da demanda. E aí, então, assim, só para fechar, que eu acho que eu já falei demais até, mas para fechar essa questão dessa
essa inversão da estrutura lógica entre a tradição keynesiana e a tradição marxista, né, como eu dizia antes, né, pensar que o Keynes desenvolve uma crítica da teoria econômica a partir da crise, enquanto o Marx produz um conceito de crise a partir da crítica dos conceitos da economia política. Para mim, isso não é só um joguinho bobo de lógica. Assim. O que me interessa aqui é a visão de futuro, né, uma noção de futuro que pode ser associada a cada uma dessas estruturas lógicas. No caso do Keynes, o que a gente tem com a crítica da teoria neoclássica que ele faz não é uma eliminação da crise. Né? A teoria geral ela não está prevendo que, de alguma maneira, ali é possível eliminar a crise. Pelo contrário, ela está dizendo que novas crises ocorrerão, mas essas novas crises serão melhor administradas. Então, a visão do futuro nessa tradição keynesiana é de crises melhor administradas no futuro. É isso que a gente, é isso que essa crítica consegue obter. Já quando a gente pensa em que noção de futuro a gente poderia ter nessa tradição marxista, eu acho que aí a questão passa pelo que o Hegel chamava de problema da medida. Porque quando o Marx está envolvido com a noção das causas da crise, né, quando ele está pensando ali na elevação da produtividade, né, que seria a eliminação do trabalhador, da centralidade do processo produtivo, ele pode expressar esse movimento de saída do trabalhador do processo produtivo através de relações quantitativas. Por exemplo, de dizer que o capital variável, que é o capital que é empregado para pagar salários, né, nada mais é do que dizer o capital que é destinado para o trabalhador, digamos assim. Há uma redução muito grande desse capital variável, ou pode dizer que há uma elevação da composição orgânica. São só formas de dizer quantitativamente que o trabalhador deixa de ser a centralidade do processo produtivo. Essa redução quantitativa, né, em que em alguns momentos o Marx vai dizer que, de certa forma, o tempo de trabalho já não é nem mais reduzido de tal forma, que não é nem mais uma medida adequada para medir o que a gente produz na sociedade capitalista hoje. Essa redução ela é drástica, há uma variação quantitativa muito grande. E se a gente seguir aquilo que o Hegel fala, a gente poderia dizer que a gente está diante de uma variação quantitativa que poderia significar uma variação qualitativa. Né? Ou seja, a gente poderia estar diante de essa redução do tempo de trabalho poderia significar uma transformação de ordenação da sociedade mesmo. Né? A sociedade poderia passar a medir aquilo que ela produz de outra forma. Né? Só que isso não acontece, né? essa mudança qualitativa não se verifica justamente por conta daquilo que eu falei, que essa mudança ela é anulada pelo crescimento, pelo ritmo de crescimento muito mais rápido da totalidade dos capitais da sociedade. Esse crescimento anula uma possível transformação qualitativa. Daí a noção de tendência que vai aparecer muito no livro 3 do Capital, né? De que a gente consegue identificar um certo vetor de mudança, mas esse vetor é anulado por um vetor contrário. Então, é basicamente isso. Assim, eu quis apresentar essa estrutura lógica para tentar pensar que tipo de futuro que sai de cada uma dessas estruturas. Excelente. Acho que foi bem interessante. Aproveitando, assim, enquanto vocês estão correndo para sempre aquele momento maravilhoso de sempre que termina uma fala, isso acontece em falas que ninguém pergunta nada e em falas que as pessoas perguntam 300 coisas. Sempre tem aquele momento antes da primeira fala, né, da primeira pessoa que vai fazer uma pergunta que ninguém fala absolutamente nada, né? Então, aqui eu estou ocupando esse espaço para vocês se sentirem à vontade de falarem, né? E fala.
Não, isso é uma coisa assim, se quiser comentar uma coisa não diretamente relacionada, mas só, sei lá, lembrou de alguma coisa da própria pesquisa também, manda ver, né? Esse é o espaço, saca? Não é para aqui não é tipo para assim, ser meio que uma ego trip, assim, sabe? Tipo, a pessoa aqui, sabe? É só meio que para abrir discussão, e às vezes tipo, tem alguma coisa da tua pesquisa que ecoou, assim, enfim. Pois é. E já que, bem, eu ia falar isso, né? Duas coisas, assim, uma eu vou fazer uma pergunta, se ninguém fizer nenhuma pergunta, se eu for obrigada a ter aquela posição ingrata de mediador que precisa fazer a primeira pergunta, eu já sei o que perguntar, mas só lembrando a vocês, antes da gente retornar, que, enfim, a ideia é que isso seja um espaço assim semanal, né? Na semana que vem a gente vai ter a fala do Osmose, né? @Osmose, e sobre filosofia da informação. Quem quiser se inscrever, né, é bem simples, assim, a nossa ideia não é ficar selecionando, assim, a nossa ideia é justamente ser um espaço aberto. Então, pode enviar sem frescura. Amanhã a gente deve liberar um primeiro cronograma do que a gente tem planejado para as primeiras semanas, né? Ainda mais que isso deve durar, né? Como ninguém ainda está naquele processo de timidez, eu tenho uma pergunta e é bom que a minha pergunta, eu acho que ela vai performar o fato de que eu não sei absolutamente nada, né? Eu conheço a Raquel já há alguns anos e enfim, e converso com ela e mesmo assim eu entendo muito pouco de economia, né? Mas eu vou aproveitar para pegar uma pergunta, até porque eu acho que é engraçado que a impressão que dá é que, pelo menos desde que começou assim essa crise atual, né, todo mundo resolveu virar keynesiano assim de uma hora para outra. Várias pessoas assim, vários economistas de Twitter, né, que eu só sigo, vi o retweet de outras pessoas, tá todo mundo sugerindo renda básica e tal, etc e tal. Mas teve uma coisa que você falou que eu fiquei curioso, assim, até que talvez seja mais uma questão de história do pensamento econômico do que propriamente mais sobre o efeito dessas teorias, assim, digamos assim, no pós Segunda Guerra, né? Porque você falou ali uma hora que o Keynes, a ideia dele não era assim, não era, digamos assim, né? Não é dizer que não vai ter crise, né? Mas pensar um mundo onde as crises podem ser melhor administradas, né? A minha pergunta, enfim, e aí vai a minha ignorância para vocês também se sentirem incentivados, é se digamos assim, essa, essa opção, essa opção não, né? Mas assim, essa perspectiva do Keynes, se ela teve algum rendimento ao longo do século XX, ao longo do século XXI, porque a impressão que eu tenho, e muita impressão mais por pessoas que leem economistas e tal, do que propriamente leituras minhas, mas a impressão que dá é que rolou ali, assim, ok, o Keynes está certo, vamos fazer isso aí agora, mas aí depois meio que esqueceu-se completamente essa ideia de administrar crises, enfim, ou talvez o que é administrar crises, ou talvez eu não entenda direito o que é, né? Mas enfim, mas eu queria saber sobre um pouco, então, sobre esse rendimento, assim, dessa ideia ao longo do século XX e XXI, né? Nem sei se fez sentido a pergunta. Faz, não, totalmente. É, só tem uma questão, assim, antes de te responder, na verdade, que uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, porque além de acompanhar toda a questão enfim, da contaminação, tipo, da propagação da doença mesmo, né, da Covid e tal, eu tenho acompanhado muito, tipo, os efeitos, enfim, eu tô acompanhando o que a galera tá escrevendo de efeito econômico que vai ter e tal, e eu acho que, assim, uma coisa muito curiosa é que essa crise é muito diferente, ela é muito diferente que seria, tipo, 2008, mesmo 29 e tal, porque não por exemplo, não tem nada a ver, tudo que eu falei ali, sei lá, de causas de crise para no Marx ali, né, que seria uma incapacidade do capital de continuar, da totalidade do capital da economia de continuar crescendo, isso não tem nada a ver, né? O que aconteceu foi tipo, uma simples desmobilização completa da economia. Então, assim, essa crise agora é muito
peculiar, assim, eu acho que nem um keynesiano, nem um marxista consegue dar conta exatamente do que está acontecendo, porque ela não tem a estrutura das outras crises, assim, de desvalorização, digamos assim, de redução de emprego. Ela é uma desmobilização completa, né? É uma outra coisa. E é uma desmobilização contra a vontade, digamos assim, né? Contra a vontade no sentido assim, o entendimento de que isso é a única saída possível para conter a disseminação do vírus. Mas aí esses keynesianos surgidos agora, na verdade, é até meio estranho chamar de keynesianismo isso, porque, na verdade, é só uma noção, isso é uma noção assim, mais de emergência mesmo. Eu acho que a questão agora é quase menos Keynes e mais Paulo Arantes, cara. É o Paulo Arantes da economia, assim, sabe? A gente está numa situação de emergência completa, sabe? A economia parou completamente, ela foi totalmente desmobilizada. Eu vi alguém escrevendo um texto falando que é exatamente o oposto da mobilização máxima de guerra, por exemplo, né? Quando a gente estuda o que aconteceu na década de 30, ali, né? Que foi uma mobilização crescente das economias, a economia alemã tem umas características muito interessantes de se estudar, assim, de como ela foi totalmente mobilizada para funcionar para uma guerra e tal. Então, é uma mobilização total da economia. A gente está vendo o exato oposto. Então, todas essas medidas, renda básica emergencial, e tudo isso que tem tanta gente falando, assim, tantas coisas que pareciam impossíveis até semana passada e agora se tornam assim, praticamente a única saída, elas têm menos a ver com keynesianismo do que com política de emergência, assim, sabe? Isso eu acho que é um primeiro ponto. A questão do Keynes, eu acho que assim, a administração da crise sempre houve, só que talvez não da forma, sempre houve ao longo do século XX inteiro, assim, quer dizer, mas talvez não da forma, sempre da forma como o Keynes estava por conta daquele período de guerras e tal, que envolvia um acréscimo de gasto muito exagerado, mas a administração da crise ela se dá, por exemplo, via taxa de juros, via determinação de taxa de juros pelos bancos centrais. Isso continuou existindo ao longo do século XX, não mudou. Né? Então, eu acho que só talvez assim muda o keynesianismo, digamos, ele sai de moda no sentido de que nem sempre vai ser moda, vai ser aceitável que se gaste muito, né? Que o governo tem uma política fiscal, como se chama, muito solta, mas a administração da crise ela não saiu de moda. Isso é uma coisa que caracterizou o século XX inteiro. Raquel, acho que seu microfone tá. Não, é porque tá vindo um som da rua e o microfone tava um pouquinho longe da boca dela. Ah, tá. Mas foi só no finalzinho só, Raquel. Foi só no final. Mas tá trabalhando muito, assim, é porque eu acho que não sei se dá pra escutar que tem música e tal. Tá muito leve, assim, tá tipo um som de fundo, assim. Só pede pra ele tocar o. Agora vou mandar um mensagem. Exatamente. O Guilherme K perguntou uma coisa, né? Ele queria vou saber. desmutar ele. Ele pediu pra eu desmutar. Ah, tá. Então ele vai falar. Pronto, pode falar. Oi. Então, não, você falou que você usou o capital da mercadoria, né? Capítulo, né? Ele critica o valor, né? E eu queria saber se é mais possível, ainda é possível realizar esse valor ou é a crise do valor que a gente tem que apontar para, já que você falou da crise como... Oi? Desculpa, você poderia só repetir, porque quando tu falou da crise... Quando tu me perguntou, cortou, assim, eu não consegui escutar, claro. Desculpa. Ah, tá. Não, é que eu sei que no primeiro capítulo do Capital ele faz a crítica do valor da mercadoria, né? E eu queria saber se isso é mais possível ou ainda é possível de realizar
de preferência aos vários conceitos de crise que a gente tem disponíveis, malthusiano. Você opta por fazer isso, assim, sei lá. É que realmente, tipo, quando tu estava falando, tava cortando bastante, mas se eu entendi bem, tu quer que mais ou menos que entender, tipo, em que medida que o Marx está criticando a noção de valor nesses outros pensadores da economia política, é isso? É que realmente cortou, eu não escutei, não é Não, nem... eu queria saber, sim, não tem problema. Se o Marx, ele, enfim, quando você opta por estudar o Marx, você pode fazer uma crítica desse valor da mercadoria, ou se é a crise que ele estuda, né, desses outros pensadores, porque pelo que eu entendi, os outros pensadores não estudam a crítica, né, só a crise. Né? Eu não sei se eu entendi Isso, errado isso, acho que pode ser. isso não, é que na verdade, assim, o que eu quis mostrar, que eu acho que isso é um movimento realmente sui generis, assim, eu não acho que exista nenhum outro pensador, pelo menos na economia, que faça esse movimento. Assim, ele simplesmente consegue passar. O que está em jogo ali é pegar os mesmos conceitos que a economia política usava, né, que são conceitos, por exemplo, de valor de troca. Isso é um conceito que corria, assim, todos eles usavam esse conceito sem de certa forma, entender muito bem o que estava por detrás desse conceito. Eles só usavam tipo, a superficialidade dele, mas nunca se perguntaram como que esse conceito se sustenta, né? O que ele significa e tal. E o Marx, ao tentar, tipo, de certa forma, desvendar o que significa esse conceito, ao tentar se perguntar, porque o valor de troca nada mais é, assim, falando em termos mais simples até, ele nada mais é do que o preço. Né? De certa forma, o Marx quer entender tipo, o que sustenta, o que explica o preço, né? O que está por trás dele. E ao se fazer essas perguntas, e ao fazer esse roteiro que eu tentei explicar ali, né, de que ele parte do valor de troca, entende que o valor de troca só se sustenta porque tem uma substância comum que é o valor, e aí ele volta do valor para o valor de troca de novo, mostrando que o preço seria a manifestação do valor. essa, esse circuitozinho parece bobo, mas de certa forma ele está mostrando que o preço, essa coisa que aparece no mercado, não é uma coisa dada, ela tem um fundamento, ela de certa forma pode ser explicada logicamente, né? E com isso, ao fazer essa revisão dos conceitos, ao explicar, digamos, a profundidade dos conceitos, ele consegue chegar àquele segundo passo que eu tentei explicar, né? Como um preço, as duas partes do preço se tornam autônomas e tal, e aí, então, assim, ele vai desdobrando esses conceitos para chegar no conceito de crise. É isso que eu acho que é inédito, assim, sabe? Na economia política, tu pode encontrar, né, o Smith tem uma noção de valor, que é o trabalho comandado, o Ricardo tem uma noção de valor, que é o trabalho contido na mercadoria, isso não é inédito. Mas tu conseguir desdobrar essas categorias de tal forma que, desdobrando elas, mostrando como essas formas, né, porque são formas, aqui a forma mercadoria, a forma de dinheiro, elas vão se desdobrando e elas chegam a um conceito de crise. Isso é inédito, assim, não tem ninguém da economia que tenha feito isso. E era meio que esse movimento que eu quis mostrar, porque a coisa mais natural para a gente hoje é pensar isso, se tem uma grande crise, e dessa crise, então, vai surgir uma crítica ao tipo de teoria que existia antes. Né? Que é isso que o Keynes faz. E o Marx é uma inversão dessa lógica, era isso que eu queria digamos, extrair algum proveito dessa inversão. Eu tenho uma. Na verdade, eu não sei se é uma pergunta ou se é. É uma pergunta num estágio meio embrionário, assim, é mais um, sei lá, um esboço de um comentário, não sei. Mas sobre essa noção que você falou, tipicamente keynesiana, de uma espécie de uma definição da utopia como sendo essa crise eternamente
gerenciada, né? Essa crise estabilizada. Isso me lembrou de uma frase do Guy Debord, que ele fala que o espetáculo é uma falsa consciência do tempo. Porque isso me parece uma... Porque essa ideia do Keynes, na verdade, me parece bem hegemônica, né? No status quo liberal, jornalístico. Me parece que essa é posto como uma proposta de futuro que a gente tem que aceitar e que é o verdadeiro razoável, né? É o verdadeiro senso comum, né? Achar que as crises virão, mas a gente pode criar cargos técnicos que gerencializem isso de jeito fantástico. Mas isso me soa como anti-histórico. Me soa como se parece que parece que é uma ideia histórico no sentido, tipo, no sentido bom da palavra história, assim, me parece que é uma ideia que não tem muito sustento, porque isso aponta uma certa paralisia que não condiz com o próprio modelo econômico propõe. E eu queria justamente te perguntar se você concorda que isso soa como uma espécie de paralisia improdutiva, assim, né, em termos de conceito. Eu não sei se foi claro, não sei se fez sentido, mas é isso. Não, eu acho que eu entendi, mas a questão é a seguinte, eu acho que o que derruba, eu acho que tem um caráter anti-histórico, mas é isso que me assombra, assim, porque eu acho que o Keynes, talvez eu tenha pintado ele aqui de um jeito até meio tosco, assim, mas ele é uma figura muito importante, assim, sabe? Diante de outras figuras da economia, ele ainda é alguém com quem com quem é possível dialogar e, né, texto, né? Um texto que ainda permite um certo diálogo. Mas ele gera essa angústia que é justamente a única promessa de futuro que tem ali seria a repetição administrada da crise, de certa forma. Isso é anti-histórico, né? Porque como se a história tivesse dado, então, né? Nada de certa forma, como se nada o pressuposto disso aí é como se nada pudesse abalar, né? Não houvesse nenhum tipo, talvez, de crise que, enfim, pusesse fim, que desse uma outra organização às coisas. Até talvez assim, essa crise de agora seja uma intrusão interessante, assim, porque ela é uma crise, como eu falei, que ela não é explicada pelo Keynes. Não estou dizendo que não há remédios keynesianos para ela, mas ela não é explicada por essas explicações que eu dei aqui. Né? Ela tem uma outra razão, uma razão que de certa forma, um economista muito ortodoxo chamaria de uma externalidade. Né? Um vírus, uma externalidade que surgiu aí. Mas a questão, assim, eu acho que na própria administração da crise, para te responder, porque talvez a história, mesmo que o keynesianismo pareça anti-histórico, a história ela se intromete na própria administração da crise, há limites. Esse que é o lance. É por isso que a última década, a década que se seguiu a crise de 2008, ela é tão interessante assim para quem gosta de estudar o tema da crise, porque o discurso corrente é que justamente assim esses remédios, os remédios que os bancos centrais conheciam, os remédios que os governos conheciam, não são suficientes mais. Eles não dão mais conta de fato administrar o que está dado e estimular o crescimento da economia. Eles não são mais suficientes. Né? De certa forma, a gente poderia dizer que 2008 virou uma crise justamente desse pensamento da administração da crise. Não sei se me faço entender. Assim, se 29 foi a crise que exigiu uma crítica da teoria neoclássica, né, da ideia de que não haveria nenhum impedimento do pleno emprego, e aí o Keynes deu a letra ali que tinha que dar mesmo. Talvez a crise de 2008 tenha sido uma crise que mostrou que essa história de administração da crise tem seu limite. E é um limite, de certa forma, até técnico, assim, sabe? Não, chega um ponto em que
todos aqueles instrumentos que funcionavam até então não funcionam mais. Eu não sei se isso talvez seja só uma cilada, e aí, enfim, os burocratas de sempre consigam inventar outras engenharias de administração de crise, mas eu acho que essa tua pergunta é boa, porque assim, a gente pode cair, o keynesianismo pode levar a gente a acreditar numa coisa assim, bom, é isso aí, a única coisa que a gente pode fazer é administrar a crise, mas não é bem assim. Né? Acho que mais ou menos por aí. Deu uma baixada aqui no seu. O som, Acho que foi a motocicleta aí do. tem uns barulhos meio ruins aqui. É... E aí, gente, alguém tem mais pergunta? Vamos lá. Vamos. Não, tipo, eu tô morrendo de vontade de falar, mas eu não sei, tipo, colocar em frase, assim, de um jeito, tipo, minimamente inteligente ou interessante. Cara, na Mete verdade, bronca, cara. eu tô fazendo isso há 40 minutos aqui, cara. Mas eu acho muito doido, tipo, a ideia do... O começo da sua fala foi tipo, uma certa exposição sobre o próprio... o que é o aparecimento de uma crise, né? Como a gente percebe ela. E eu acho interessante justamente, tipo, a imagem da crise econômica enfim, não só econômica, mas como uma espécie de exposição de certas oposições internas, de conceitos lógicos, de uma certa falta de lógica operante dentro de um determinado sistema. Você acha que a crise ela surge como tipo algo com uma percepção não real, assim, quando você simplesmente um real se rompe, você tem que lidar com ele, você tem que lidar com um sistema econômico especulativo, etc. Ou você acha que isso é meio tipo, sei lá, hippie demais, assim? Não, mas sabe o que eu acho, assim, que, tipo, isso talvez que tu tá, se eu tô entendendo bem, assim, isso tu tá chamando de meio que uma intrusão, assim, do real, e, de certa forma, o que eu acho mais curioso nessa formulação do Marx, assim, é que ele mostra que, tipo, é o próprio desdobramento das formas que digamos, permite essa, essa intrusão, assim, não é uma coisa que vem de fora, assim, sabe? Porque ele parte justamente isso é uma noção que eu acho muito boa, assim, que eu acho que, enfim, alguém que talvez o Gabriel, que manja mais de Hegel, pode até falar melhor, mas eu acho que o, isso é uma coisa que não necessariamente o Marx pega do Hegel, não é um momento que eu acho que ele que tenta romper um pouco com todas as estruturas lógicas ali da ciência da lógica e tal, que é quando ele inventa essa historinha assim de que a mercadoria tem uma unidade interna que se desdobra externamente. E isso, essa noção de uma oposição interna que aparece e se desdobra externamente, é ali que já está a semente da crise, assim, a possibilidade da crise já está ali. Porque a crise para ele nada mais é do que, digamos, esse elástico, assim, esse vai e volta da unidade e da separação das coisas, entendeu? A unidade que estava dentro da mercadoria vai se desdobrar externamente, vai ganhar uma certa autonomia, e a crise, né, ou pelo menos sempre é bom frisar, né, o Marx, essa noção de crise que eu estou falando aqui a definição formal mesmo, assim, ele até fala, isso é uma definição formal, a causa é outra história. Mas a definição formal, ela, digamos assim, ela já tem dentro de si o germe da crise, porque é só esse vai e vem entre a unidade que está dentro da mercadoria e seu desdobramento externo, assim. Então, se a gente for pensar nesse, não sei se eu estou capturando bem o que você está pensando, está chamando de real. Se o real for a causa, você está pensando tipo, no real como tipo, a causa, por que de repente então essa independência dos dois polos é rompida, aí a gente tem que sair mesmo. A gente tem que sair desse desdobramento da forma, a forma não dá conta de explicar a causa. A causa vem de outra parte, assim. Aí é um desdobramento mais complexo. Mas
a própria manifestação da crise, a manifestação, a forma dela, digamos assim, não vem de fora, né? Tá tudo, é só um desdobramento daquilo que está na mercadoria. Isso eu acho muito, muito interessante, assim. Tem uma pergunta agora do Tem duas. O Marciano também queria Marciano. falar. Primeiro do Marciano, que já liberei para falar. Boa noite. Só para constar uma coisa, teve um tiroteio agora há pouco na minha casa, durante a apresentação dela, então eu não consegui prestar atenção muito bem, estou me sentindo até um pouco culpado, porque talvez a minha pergunta esteja um pouco deslocada. Mas, enfim, o título do trabalho, se eu não me engano, é o conceito de crise na história do pensamento econômico. E, bem, eu queria a primeira, desculpa, eu estou um pouco nervoso fazendo essa pergunta. Se eu estou assumindo que tu está trabalhando com o que convencionalmente se chamou historicamente de crise, tu não deu uma espécie de definição provisória para isso. Só primeiro eu gostaria de saber se tu fez uma delineação inicial do teu trabalho acerca disso. E quando tu fez a exposição do Marx e do Keynes, ficou muito mais marcado para mim, meio que o processo pelo qual as crises apareceriam, por assim dizer. No caso, se eu entendi corretamente, no Marx a noção de crise vai para a análise das condições materiais a partir de um determinado arcabouço teórico. Do Keynes não ficou tão claro para mim, mas me pareceu muito mais que o Keynes seria aparecer uma crise e eu vou ter que lidar com ela. Então, talvez eu pudesse ter perguntado de maneira mais simples, ter pedido para tu explicitar de maneira mais curta o que Marx concebe como crise, o que Keynes consegue e como Keynes concebe uma crise. E tu, em alguma das respostas, eu acho, já comentou que tu considera que ambas as teorias de Marx e de Keynes não conseguir explicar a nossa crise atual, algo do gênero, mas eu teria a pergunta de qual das duas tu considera ela teoricamente mais profícua e se nenhuma das duas, se tu concebe alguma alternativa. Enfim, só isso. Desculpe se está muito deslocado, não sei. Não, que isso. Então, só em relação tipo, a um conceito de crise, assim, que, digamos assim, fosse um conceito mais ou menos absoluto, e aí eu fosse encontrando especificidades em cada um dos personagens ali da história do pensamento econômico, eu entendo que isso seria uma possibilidade, assim, né? Eu poderia mais ou menos estabelecer uma noção mais ou menos geral e vendo, de certa forma, assim, como cada um se relaciona com essa noção geral. Só que eu acho que meio que isso não é o jogo que eu quis fazer, até porque eu acho que não existe, assim, eu não poderia falar de um conceito geral de crise, porque tem um grupo de economistas que vai entender a crise a partir do lado da produção, do lado da oferta, outros do lado da demanda, então ali já não tem um consenso. E eu não estou, assim, primeiro que eu acho que não tem uma definição geral de crise, mas eu, de qualquer maneira, assim, não é isso que eu estou procurando na minha pesquisa, assim, de certa forma, o que eu queria mesmo é opor essas duas estruturas lógicas da tradição keynesiana e da tradição marxista. Porque eu acho que existe uma oposição ali que permite uma certa esse tensionamento entre as duas permite que se produza alguma coisa, assim, que de certa forma eu retire algum proveito dali. Você estava mais preocupado sabe, em estabelecer uma relação entre os dois, do que propriamente assim dizer eu tenho um conceito de crise, e aí então ver o que Marx fala em relação a isso, o que Keynes fala em relação a isso. Mas eu, assim, só para resumir, eu acho que tipo, o conceito
conceito de crise no Marx foi mais ou menos aquilo que eu tentei mostrar num segundo momento ali, né? Se quer entender a causa da crise para o Marx, a causa da crise é isso, assim, ele vai identificar na economia uma produção social da sociedade, uma elevação da produtividade, que tecnicamente falando ele vai chamar de elevação da composição orgânica do capital, mas que nada mais é uma elevação da produtividade. E essa elevação da produtividade, de certa forma, é meio que anulada por um crescimento da totalidade dos capitais da economia num ritmo maior do que esse crescimento da produtividade. Aí, por que eu sempre tenho que introduzir toda essa historinha? Porque a crise para o Marx acontece quando essa totalidade dos capitais da sociedade não consegue crescer num ritmo superior ao crescimento da produtividade. É aí que essa é a origem da crise. Assim, ela vai se manifestar daquele jeito que eu falei, né? Quando a suposta independência das coisas, a suposta independência da circulação de um lado e da produção do outro, cada um com as suas regras próprias, vai se romper, vai se destruir a força. Isso é a manifestação. A causa é essa noção de que a totalidade dos capitais não consegue crescer num ritmo superior ao crescimento da produtividade. No Keynes, a noção de crise, ela estaria associada, digamos, também, é por isso que é importante, assim, que eu acho que se tem um conceito que está sempre sendo elaborado em termos relacionais, é o de crise. É difícil encontrar um conceito absoluto de crise. O conceito de crise do Keynes está relacionado com o que a teoria neoclássica falava antes. A teoria neoclássica falava que não havia nenhum tipo de empecilho para que houvesse o pleno emprego da economia, para que todas as máquinas estivessem empregadas, para que todos os trabalhadores estivessem empregados, que o nível de atividade pudesse ser máximo. Não haveria nenhum empecilho para isso. E o que o Keynes vai formular é que a economia poderia atingir um nível de equilíbrio, que ele chama, que seria, enfim, ela poderia estar razoavelmente estável, assim, sem grandes instabilidades, mas com um nível de emprego muito inferior ao de pleno emprego, que é mais ou menos assim o que estava acontecendo no Brasil até, sei lá, 2, 3 meses atrás, assim, antes da pandemia, assim, né? A gente estava mais ou menos num nível de equilíbrio da economia estava funcionando, o nível de equilíbrio aqui só, assim, a economia funcionando, né? A economia estava funcionando num nível de emprego muito abaixo, um nível de emprego muito abaixo do pleno emprego. Isso é uma noção de crise, essa é a noção de crise do Keynes. Mas, assim, eu acho que, não sei se me faço entender, mas eu acho que é muito importante o caráter relacional do conceito aqui. Eu acho que não existe uma maneira de estabelecer um conceito absoluto e, a partir dele, tentar deduzir alguma coisa. E em relação a que eu consideraria tipo, mais profícuo, eu acho que os dois, assim, o que eu mais estudo é Keynes e Marx mesmo, né? Eu até ia falar um pouco do Smith também aqui, mas eu achei melhor cortar porque ficaria muito longo, assim. Mas eu acho que tem contribuições dos dois, assim, sabe? A questão do Marx, assim, é que não estava posto para ele o papel que o Estado exerce na administração da crise, né? Enfim, como partícipe da produção, entendeu? E todas essas especificidades que são tão corriqueiras para a gente hoje não tá necessariamente presente nas formulações do Marx. Não que isso não impede que as formulações deles ainda sejam produtivas, mas assim tem coisa que é muito mais fácil tu ver como quem sintetizou esses problemas de uma maneira muito mais simples, assim, sabe? E para o Marx, para entender certas coisas, é meio trabalho demais. Mas o Keynes ele trabalha muito com certos conceitos assim, que não está nem aí de procurar tipo, a origem deles. Ele não está preocupado, por exemplo, em saber a origem do juro, o que define o juro, sabe? E se tu está preocupado em entender um pouco melhor isso, tem que voltar
para outras formulações que não Keynes. Então, acho que é sempre uma mistura dos dois. Não conseguiria dizer que um está acima do outro, digamos assim, sabe, para explicar o estado de coisas. Assim. Tá ok. Muito obrigado, Raquel. Esse de... Já foi? Ah, já foi. Oi, eu ia perguntar sobre. Porque eu acho que isso é muito mais uma crise pelo menos me parece, muito mais uma crise do trabalho do que do capital. Queria perguntar até que ponto essas coisas são divorciáveis, e até que ponto isso é significativo mesmo, porque a gente sabe que o capitalismo meio que se alimenta das crises, ao ponto de que às vezes não parece que tem um fora dele, né? Ou de que a gente só encontra foras dentro dele, com essas linhas de fuga. Mas até que ponto a gente só não está separando o capital do trabalho, e o capital vai meio que parasitar outra coisa agora, não sei. O que você imagina do trabalho no próximo ano, sei lá? Como você acha que vai ser o mundo do trabalho no próximo ano? E acho que é isso. Só deixa eu te perguntar, tu tá se referindo assim às crises de forma geral ou essa crise que tu quer saber se é uma crise do trabalho, é isso? Ou é crise de forma geral? Essa crise especificamente, assim. É porque eu acho que tu pode pensar, é até curioso, estava comentando com um amigo isso, assim, que essa crise é engraçado como ela começou a se espalhar, digamos assim, pela circulação, né? E nesse aspecto eu acho que eu até concordaria contigo, assim, no primeiro momento, que foi a circulação de pessoas que, digamos assim, literalmente começou a espalhar o vírus pelo planeta e tal. E aí, isso um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, quando a coisa já está totalmente espalhada, e aí fica claro que só um isolamento social poderia diminuir o ritmo de contágio, são esses trabalhadores, enfim, informais, trabalhador de aplicativo, trabalhador precarizado de forma geral, que é quem vai sentir, né, o choque muito mais forte do que qualquer outro agente da economia. Então, nesse sentido, se a gente se der para definir, se dizer que assim essa crise vai bater com mais força nesse tipo de trabalho precarizado, eu concordaria contigo, é uma crise do trabalho nesse sentido. Né? Nesse sentido, eu acho que sim. Porque é nela que vai bater, não é, por exemplo, uma crise de excesso de crédito como foi de 2008. Né? Ali começou por ali com uma crise do capital e aí foi se reverberando até chegar no mercado de trabalho também. Então, nesse sentido, eu concordaria contigo. Eu acho que, assim, quando tu me pergunta o que vai ser o mercado de trabalho no ano que vem, assim, se a gente considerar que essa pandemia... Tem sempre duas hipóteses, né? A gente pode considerar que a pandemia sai completamente do controle e aí, enfim, sei lá, a gente realmente passa a viver um outro tipo de ordenação que a gente não consegue nem sequer imaginar o que é. Mas aí, enfim, é difícil de falar muita coisa, de fazer qualquer previsão em cima disso. Mas se a gente considerar que tipo, a pandemia vai ser mais ou menos controlada em certo período de tempo, né, e que as economias vão continuar, vão conseguir se recuperar, o mercado de trabalho que vai acontecer é que eu acho que é muito claro, assim, esses trabalhadores que estão em evidência agora, que a crise explicitou que eles estão sem qualquer tipo de proteção, né, porque sai uma semana da rua, o cara tá passando fome já, porque ele ganha, né, diariamente a coisa. Mas esses trabalhadores vão voltar a ser invisíveis. A economia vai voltar a crescer e eles vão entrar na mesma invisibilidade de sempre. Por isso que eu acho que eu estava até conversando com um amigo sobre isso, da importância, a importância que a renda básica emergencial teve. A gente conseguir, digamos, essa vitória agora, nesse momento, porque se a gente pensa que a pandemia vai ser controlada e as economias vão voltar a crescer, esse tipo de trabalhador vai voltar a ser invisível num estalar de dedo. Então, assim, ou consegue isso agora, que se evidenciou a total
fragilidade, né, desse mercado de trabalho, ou não se consegue mais. Né? Então, eu acho que é por esse sentido, muita gente acha que tipo, seria uma vitória mais ou menos, tem gente comemorando demais. Eu acho que é uma grande vitória porque é esse o momento, é agora ou nunca. Entendeu? Senão, daqui para frente, eu vou voltar na mesma invisibilidade que tinha há 2 semanas atrás. Tem uma pergunta que foi feita no chat aqui pelo Guilherme, que estava falando mais cedo. A causa da crise não poderia ser o capital improdutivo? Capital improdutivo, tu entende o quê? Tipo, juros, assim? Deixa eu desmutar ele. Eu pensei no estágio do capital que a gente está atualmente, se, enfim, a distribuição de lucro, assim, hoje ela é tão maior para os bilionários quanto já foi uma vez na era de ouro dos bilionários, na década de 20 passada. Então, se esse desequilíbrio fundamental seria uma das causas da crise atual. Não a da pandemia, né? Mas a que a gente está vivendo há um tempo. Sim, eu acho que dá para entender, porque assim, eu acho que nesse aspecto o Marx ajuda bastante, porque ele vai mostrar como o que chama de capital portador de juros, né? O capital que recebe juros, assim, na verdade nada mais é do que uma parcela da distribuição da mais-valia. Né? Existe uma mais-valia global produzida e esse capital portador de juros, né? Ele se apropria de uma parte dessa mais-valia global. E eu acho que, de certa forma, esse capital ele vai ganhando uma importância maior, ele vai ganhando uma importância maior, né? Ou vai se apropriando, talvez, de uma parcela maior da mais-valia, meio que no sentido daquilo que eu estava falando, desse movimento da totalidade do capital, sabe? Porque o grande imperativo para o capital é se expandir num ritmo cada vez maior. Não é possível que a produção, que o capital produtivo se expanda nesse ritmo. Ele pode se ampliar, mas não nesse ritmo que o capital precisa. Então, essa expansão ela acaba se dando via crédito, via uma engenharia de crédito, uma estrutura de crédito que a gente viu. Aí sim, a crise de 2008 é clássica para explicar isso, né? Como se cria uma engenharia de crédito para que esse crescimento da totalidade do capital, da sociedade, na verdade, se dá através disso, através de um crescimento de uma estrutura de crédito totalmente fraudulenta, no caso de 2008 ali. Né? Então, nesse sentido, eu diria que sim, o que você está chamando de capital produtivo e tal, ou capital portador de juros, enfim, ele acaba ganhando uma importância maior por isso, porque talvez ele seja um mecanismo que o capital tem de se expandir numa velocidade cada vez maior. Mas também tem suas limitações, né? E é isso que eu quis dizer ali a respeito do que aconteceu na década que seguiu a crise de 2008, que essa expansão, mesmo essa expansão que parecia mais ou menos até garantida ali até a crise de 2008, essa expansão também demonstrou ter certos limites. Né? Então, eu acho que sim, é causada por ele, mas ele também tem seus limites de expansão. Nessa, assim. Foi só aqui que tá rolando panelaço? Não. É que eu moro numa região aqui que é coxinha pra caralho. Então não... Bem, tá sendo útil nesse momento, né? Porque... Hoje é a primeira vez que não rolou aqui. Aqui tá rolando. Mas aí sempre, Rafa... Tá rolando todo dia. Agora aí... Botafogo tava rolando bastante e aí parou, de repente. Cansado.
Mais alguém tem alguma questão? Então, eu tenho uma perguntinha assim de leve, já que nenhum outro moderador vai falar. Que também vai mostrar a minha ignorância, né? Mas eu queria só entender um pouco melhor quando você falou no final dessa fala de futuro. E aí você fala alguma coisa como que o tempo de trabalho não é uma medida muito boa, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque me pareceu assim, não sei, não ficou claro para mim. E se isso tem alguma relação com o que você falou agora e que você também comentou no seu texto, no Passa a Palavra, que é justamente essa visibilidade que a pandemia deu para o trabalhador informal. Tem uma coisa a ver essas duas coisas. Então, esse negócio do tempo de trabalho é uma passagem que tá nos Grundrisse, o Marx está comentando, na verdade, a importância crescente do capital fixo na economia, que nada mais é do que isso, né? Mostrar como, digamos assim, a maquinaria, todo os mecanismos de trabalho, os meios de trabalho se expandem muito mais do que há muito mais meios de trabalho do que trabalhadores, digamos assim. O pessoal querendo identificar esse movimento. E aí, mais do que simplesmente identificar isso, que isso é uma coisa mais ou menos trivial, né? Mas o que ele vai mostrar é o seguinte, que a gente, já ele, né, na metade do século XIX, via que o desenvolvimento do capitalismo tinha chegado a tal ponto que medir tudo aquilo lá que já se produzia, né, todo o nível de desenvolvimento tecnológico que já existia naquela época, medir aquilo pelo tempo de trabalho, que é a medida do capital, né, a medida do capital pelo trabalho, já era uma medida não adequada, uma medida precária para medir a enorme possibilidade de coisas que o capital permitia. O que o Marx estava querendo jogar ali é que, tipo, enfim, a oposição ao tempo de trabalho seria o tempo livre. Né? Então, os Grundrisse, ele está dizendo que, de certa forma, assim, a gente teria que começar a medir tudo isso que a gente foi capaz de produzir na sociedade capitalista a partir do tempo livre. Ele não explica muito bem o que significaria isso, mas é isso que eu quis dizer com aquele negócio do problema da medida ali, né? Que, de certa forma, é como se a gente estivesse reduzindo o tempo de trabalho necessário para a produção das coisas a um mínimo, a um ínfimo, coisa mínima, muito reduzida. E se a gente lembra dessa lógica que o Hegel explica, que dada uma determinada mudança quantitativa, a essa mudança quantitativa extrema, a gente pode pensar que isso significa também uma mudança qualitativa. Então, o Hegel dá o exemplo da água. Se a temperatura da água baixa a 0 grau, a gente passa para um outro estado físico. Se chega a 100 graus, chega num outro estado físico. Mas ela pode variar entre 0 e 100, ali não pode ser nada. Né? Então, o que ele quer dizer ali é que existe um dado grau de variação quantitativa, por exemplo, a temperatura da água, que vai significar uma mudança qualitativa. E é essa a pergunta que eu fico me fazendo, né? Se essa redução do tempo de trabalho necessário à produção da vida, ela pode significar, ela é uma mudança quantitativa suficiente para significar uma mudança qualitativa? Né? É uma pergunta mesmo que ele faz, que é a pergunta que o Marx está se fazendo ali, né? Tá se perguntando se a gente não poderia, quando ele se pergunta se a gente não poderia medir tudo que a produção capitalista já nos entregou a partir do tempo livre, é isso que ele está perguntando, se isso já não se já não está numa outra ordenação da vida. Só que essa ordenação ela nunca se efetua, parece que ela fica sempre com um estatuto de tendência, de potencialidade que não se torna efetivo, justamente por isso, porque a totalidade dos capitais continua crescendo num ritmo maior e meio que anula, elimina esse efeito. Então, para mim ainda não está muito claro, mas eu queria extrair que noção de futuro que a gente pode extrair disso? Assim, onde a gente está vendo uma tendência clara, a gente vê uma tendência claríssima de que o tempo de trabalho, a organização e aí, quando a gente fala tempo de trabalho, a gente pode pensar na organização do trabalho conforme a gente vê assim, esse trabalho mais precarizado, né? O trabalhador que está ordenado ali pelo
do algoritmo, né? O algoritmo está determinando totalmente a vida dele. Isso é claramente uma coisa que, assim, a gente sabe que já poderia estar superado, mas por que não, por que isso só aparece como tendência? A gente vê que deveria estar superado, mas não se efetiva, justamente porque o capital continua crescendo. Então, de certa forma, a minha é uma pergunta que eu não tenho resposta, é a pergunta que eu realmente me faço, é que noção de futuro que a gente pode extrair daí? Quando a coisa é revolucionária, ela só fica como tendência, ela só aparece como tendência que nunca se efetiva. É realmente uma pergunta posta, assim, não tem resposta. Assim.